Oi, gente. Eu sou a Letícia Parks, sou junto com o Marcelo Pablito e o Daniel Alfonso, organizadora do livro A Revolução e o Negro, e eu vou contar para vocês um pouco o que a gente está trazendo nessa segunda edição, revisada e ampliada. O livro ele vai ser lançado agora, né, no mês de novembro. A gente está tentando contribuir aí dentro desse debate muito amplo que existe, né, no nosso país durante o mês de novembro, o mês da consciência negra, como parte da memória da luta de Palmares. E na verdade a gente está tentando trazer com essa ampliação um pouco mais do resgate de qual que foi o papel do marxismo na reflexão sobre a questão negra e qual que foi a presença também da luta antirracista dentro de alguns dos principais debates da questão negra a nível internacional, né? Então a gente está separando o nosso livro em 5 blocos. O primeiro bloco diz respeito a pensar um pouco do ponto de vista das principais elaborações teóricas e programáticas sobre a questão negra. Nele a gente está incluindo 2 textos que já estavam publicados na primeira edição, que é a Revolução e o Negro de C.L.R. James, um texto bastante definitivo sobre o papel dos negros no processo de construção do próprio capitalismo, né? Então, quanto que para o capitalismo existir, ele precisou contar com a superexploração, com a opressão das massas negras, em especial com a escravidão, né? Então, o capitalismo ele se forma justamente com a acumulação primitiva de capital que vem da exploração do trabalho escravo nas Américas, né, promovido por todas as grandes potências, colonialistas da época da escravidão, né? Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, todas elas de alguma forma se beneficiaram com a acumulação primitiva de capital, principalmente a Inglaterra, a partir do triângulo, né, de venda de seres humanos, né, que foi o processo de escravidão, esse criminoso processo da escravidão. Então, James está tratando um pouco disso, mas também ele vai mostrando como é a partir do papel das massas negras que Estados Unidos consegue se libertar do jugo imperialista da Inglaterra, ou seja, sem as massas negras que fogem do sul para o norte, justamente com a promessa da libertação da escravidão a partir de participar na Guerra Civil Norte-Americana, como que essas massas determinam que o norte vencesse a guerra contra o sul e se libertasse da Inglaterra ao mesmo tempo que libertasse os escravos, né? Então, o James ele demonstra o papel dos negros nesse terreno e também demonstra o papel das massas negras em explicitar o elemento reacionário dos processos de revolução burguesa, em especial a Revolução Francesa, né? Que quase ao mesmo tempo em que ela começa a acontecer, ela é obrigada a reprimir a Revolução Haitiana, que inspirada nela queria a liberdade do seu povo contra a metrópole e contra a escravidão, né? Então, ao mostrar que a França reprimiu essa revolução muito bem sucedida, inclusive, do povo haitiano, e que até hoje é punido, né, por ter feito essa revolução negra, o quanto que isso já mostrava o caráter reacionário da própria burguesia como classe dirigente da economia e do mundo, né? Apesar de todos os elementos que a Revolução Burguesa resolve, né, com a industrialização, a erradicação da fome em vários territórios do mundo, junto dela ela é obrigada a criar os mecanismos de superexploração que residem no racismo e no machismo, no patriarcado, e ela é forçada justamente a reprimir os povos que querem garantir o que ela dizia que ia garantir, né, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Então o James ele mostra muito bem isso. Junto a gente está colocando novamente o texto do Breitman, que mostra como para surgir como classe a burguesia inventa o racismo, né, justamente para justificar a escravidão de uma massa inteira, né, de um continente inteiro. Ela é obrigada a se apoiar no surgimento, na justificação de uma escravidão pela raça, que é um dado novo, né, na história humana. E a gente coloca também, pela primeira vez, aí, traduzido direto do russo para o português, a resolução da Terceira Internacional lá no comecinho do século XX sobre a questão negra, que é um documento histórico assim, emocionante de ver, né,
o fato dele ter surgido é muito emocionante, mostra justamente que faz parte do DNA do marxismo, da luta revolucionária, o combate contra o racismo, o imperialismo e a colonização de povos, né, que foi promovido pelo capitalismo. Bom, depois desse primeiro bloco, que dá as bases mais políticas, teóricas e programáticas para pensar a questão negra, tanto no século XX, como daria para muita coisa a gente poder importar para os nossos tempos aqui, a gente recupera nos blocos 2, 3 e 4 do livro alguns principais debates políticos, teóricos e programáticos que aconteceram entre os marxistas revolucionários da década de 30. Né? Eram militantes da oposição de esquerda dos Estados Unidos e da África do Sul, que dedicaram muita energia a pensar qual que era a relação entre a luta anticapitalista, a luta revolucionária e o combate ao racismo, ao colonialismo e ao imperialismo, seja num país central, né, do capitalismo, um país imperialista como os Estados Unidos, uma potência imperialista como os Estados Unidos, seja no caso das lutas de libertação nacional da África. Então a gente está trazendo aí pela primeira vez para o público as cartas, né, as teses da oposição de esquerda sul-africana sobre a questão negra na África do Sul e sobre a situação nacional da África do Sul, né? São textos que o próprio Trotsky responde também em carta e responde também ao desejo desses militantes de fazerem parte da oposição de esquerda. Esses textos são cartas mandadas pelo T.W. Tibed, que foi um militante, assim, foi um prazer enorme poder conhecer a história desse militante, desse intelectual, a partir justamente da investigação para criar essa nova edição que a gente está trazendo para vocês, porque na verdade é uma figura muito emocionante, um grande dirigente sindical, operário, construtor de alguns dos principais sindicatos da África do Sul, um militante decidido pelo direito do negro a se sindicalizar e que, frente às injustiças levadas adiante pelo stalinismo e pelos retrocessos levados adiante pelo stalinismo a nível da União Soviética e da orientação internacional do stalinismo, né, de aliança com as burguesias nacionais, etc., esse militante, junto com outros 24 que assinam a carta para o Trotsky, para a oposição de esquerda dos Estados Unidos, decidem sair das fileiras do stalinismo e militar junto da oposição de esquerda. A gente está publicando pela primeira vez essas cartas. É uma leitura apaixonante, assim, se transportar para essa época, se transportar para esse pensamento, se transportar para a indignação desses militantes e para a decisão política de construir uma revolução que acabasse com todas as bases do racismo e da superexploração que os negros viviam na África do Sul. Esses debates são respondidos pelo Trotsky, essas cartas também estão lá. E estão também as cartas do vivo e também emocionante debate levado adiante pelos militantes da oposição de esquerda dos Estados Unidos sobre o tema da autodeterminação dos negros nos Estados Unidos, que é um tema muito caro ao marxismo, é um tema teórico e político muito importante, programático, que diz respeito ao direito dos negros norte-americanos e de todos os países onde os negros foram importados e tratados como escravos, né, sem direito à sua terra, sem direito à sua língua, sem direito à sua cultura, sobre o direito desses negros de construírem a sua própria nação. Né, um direito que nessas cartas fica claro a defesa do Trotsky de que fosse um direito defendido de maneira intransigente e à morte, inclusive, por todo e qualquer militante revolucionário do mundo. Né? Então, também é uma discussão muito interessante, não acabada, é uma discussão que cabe a nós, no nosso tempo, seguir refletindo como tratar, como pensar, quais são os desafios que o nosso tempo impõe aos revolucionários, para que a gente também pense em nossos programas. Né? Ali, nesse momento, nessas cartas que a gente está publicando, o interessante delas justamente é pensar isso, né? São marxistas revolucionários dedicados a pensar qual que é o programa, uma tarefa que a gente tem que agarrar para o nosso tempo e traduzir para as nossas próprias compreensões, né? E eu vou tomar um cafezinho antes de entrar no último bloco. Na verdade é um bloco que, para mim, é um bloco muito especial, porque ele trata sobre o papel das mulheres negras na vanguarda da luta anti-apartheid na África do Sul. Então a gente está resgatando aí um processo de organização que aconteceu na década de 50, quando começa a ser muito ofensivo por parte da burguesia nacional sul-africana a tentativa de impedir que as pessoas pudessem cruzar fronteiras na África, né? Então começa a surgir uma série de leis que exigem que as pessoas portem autorizações para poder cruzar fronteiras, etc.
Por que isso era tão importante, né, para essa burguesia nacional? Isso é muito importante da gente entender, porque na verdade todo mundo sabe, a África foi dividida de maneira bastante artificial, e na verdade essa divisão milimétrica que buscava atender o interesse das nações dominadoras, né, colonizadoras da África, ele na verdade dividiu povos inteiros, né? Por exemplo, o povo banto, que vivia desde a região centro-norte, né, da África até o extremo do sul, ele foi todo dividido em dezenas de países e na verdade isso impôs uma divisão cultural, linguística, familiar, bastante artificial, né? Com nomes de países, etc., mas que esses povos não se identificavam. O que começa a acontecer na década de 50 é que uma série de lutas de libertação nacional começa a acontecer e, na verdade, essa burguesia nacional ela começa a temer justamente que o trânsito desses povos que falavam a mesma língua, compartilhavam uma mesma história, compartilhavam o mesmo ódio de terem sido divididos, oprimidos, explorados e colonizados, que esses povos começassem a conseguir se comunicar e essas lutas também entrassem em trânsito, né? Junto com as pessoas, as lutas entrassem em trânsito. Então vem com muita força na década de 50 as leis anti-passe, e as mulheres sul-africanas, o que é um processo muito contraditório e muito bonito, porque na verdade talvez fossem as que mais sentissem, né, a divisão das famílias, as que mais sentissem a divisão da cultura, do povo, elas começam a ser vanguarda da luta contra as leis anti-passe e configuram que vai ser o começo do massivo movimento anti-apartheid na África do Sul. É muito apaixonante ver a organização dessas mulheres num momento tão difícil, uma conjuntura tão difícil, elas dizerem em alto bom som nos seus atos que já ali na década de 50, mulheres negras dizendo que o lugar delas não era mais a cozinha e que era preciso que toda a esquerda e todo o movimento operário entendesse que o lugar delas era na luta. Então, eu acho que quando a gente recupera essas lições das mulheres sul-africanas, do trotskismo negro, do marxismo revolucionário negro, dos primórdios da Terceira Internacional e do seu programa para a questão negra, do papel do negro na transição do feudalismo para o capitalismo, o papel do negro na fundação das grandes potências imperialistas do mundo, o papel do negro em escancarar o caráter reacionário da própria Revolução Burguesa, fazendo ele a sua própria revolução e sendo reprimido pela Revolução Burguesa, como foi na luta do Haiti, que mostra, inclusive, eu acho que tudo isso serve para mostrar o papel do negro na Revolução Socialista, que essa é uma tarefa do nosso tempo. Então, quando a gente recupera toda essa história, a gente recupera com a alteridade de saber que a gente está vivendo um outro momento, a gente está vivendo a nossa crise econômica com as nossas próprias características de uberização do trabalho, precarização do trabalho, de muito mais inserção, inclusive, das mulheres negras dentro dos ambientes mais clássicos do movimento operário, como é a própria indústria, que isso coloca um novo papel para pensar o lugar da mulher negra, coloca um novo papel para pensar o lugar das negras e negros a nível mundial e reafirma o que esses revolucionários já sabiam ali no século XX, que o negro o negro e a negra, eles são uma força social fundamental da Revolução Socialista, esse povo que foi secularmente oprimido pelo capitalismo, tem muito interesse em fazer com que o capitalismo acabe. E enfrentar o Estado capitalista e construir seu próprio Estado, né? Com seus próprios moldes e com a sua própria realidade, construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, recuperar uma alteridade com o passado, porque a gente sabe que aquele passado é diferente da vida que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo essa relação humilde de saber que o passado nos ensina e que, ao mesmo tempo que há muitas diferenças, há muitos pontos de conexão para a gente trazer para uma reflexão nesse nosso Novembro Negro sobre o que deve ser a luta negra no nosso tempo. Então fica o convite aí para todo mundo participar dos lançamentos do livro, que vai ter em vários locais do país. É até difícil eu dizer aqui no vídeo, eu vou listar aqui na descrição para vocês saberem. A gente vai estar com preço promocional de lançamento do livro de R$25. Então eu não poderia deixar de, no encerramento do vídeo, agradecer ao Champerd, Flávio Gomes e Renata Gonçalves por terem escrito a orelha e quarta capa do livro. Isso, enfim, pra gente é um orgulho muito grande poder ter a contribuição desses intelectuais nesse livro. E também dizer que
me apoiando no que eu disse antes aqui, um pouco sobre essa relação de alteridade com a história, retomar o que a Diana Assunção disse na quarta capa desse outro livro, que também tem muito a dizer sobre a luta das negras e negros, das mulheres LGBTs, que é o Pão e Rosas. Nele a Diana diz que o Pão e Rosas é um livro que não é para ficar na cabeceira ou na estante, mas um livro para a luta, uma ferramenta para contribuir nas ideias que possam se transformar em prática concreta pela nossa libertação. A Revolução e o Negro, segunda edição, assim como o Pão e Rosas, é uma contribuição da Istra com um novo livro que também não é para ficar na estante. É um livro que é para ser uma ferramenta de libertação, de organização, uma ferramenta de luta, de superação do capitalismo, para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Vejo vocês aí nos lançamentos, até mais.